Sabe aquela ideia de que criatividade é um dom, coisa de gênio, de artista, que só algumas pessoas nascem com ela? Pois é, esse talvez seja um dos maiores mitos que a gente escuta por aí. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Vamos desvendar porque isso simplesmente não é verdade e como qualquer pessoa pode sim desbloquear seu potencial criativo. Então, vamos direto ao ponto, né? Criatividade é um dom? Essa crença de que ou a pessoa nasce criativa ou não nasce, ela é muito comum. Mas a verdade é bem diferente e olha, é bem mais animadora também. Quem nunca ouviu alguém dizer isso? Ou, vamos ser honestos, quem nunca pensou ou até falou essa frase? Ah, eu não sou uma pessoa criativa. É quase um reflexo, né? Uma barreira que a gente coloca na nossa frente antes mesmo de tentar. Mas e se essa frase for só um grande mal-entendido? Ok, vamos mergulhar um pouco nisso. Para a gente entender como despertar a criatividade, primeiro a gente precisa desconstruir esse mito. Por que, afinal, tanta gente acredita que não é criativa? A raiz do problema muitas vezes está lá atrás, na nossa formação, na escola e nessa cultura maluca de comparação. Agora, olha que interessante essa definição de bloqueio criativo. Não é que a fonte de ideias secou, que não tem mais nada lá dentro. Na verdade, é o contrário. É um excesso de autocrítica. É aquele juiz interno super chato, trabalhando mais do que deveria e calando as nossas ideias antes que elas tenham qualquer chance de ver a luz do dia. E aqui está o pulo do gato. A solução é separar as coisas. Pensa assim. De um lado, a gente tem a geração de ideias. É o momento de botar tudo da fora, sem filtro, sem julgamento. Do outro lado, a avaliação de ideias, que é quando a gente vai filtrar, refinar, escolher. Misturar esses dois momentos é a receita certa para o bloqueio. Bom, vamos avançar um pouco e ver como isso tudo funciona dentro da nossa cabeça. Criatividade não é mágica, sabe? É um processo bem concreto que acontece no cérebro. E o mais legal é que a neurociência já consegue mostrar pra gente que dá pra entender e até treinar esse processo. E a resposta que a neurociência nos dá pode ser resumida em um número. 3. Exato, 3. Foram identificadas 3 redes cerebrais principais que trabalham juntas para dar vida ao processo criativo. Não é uma partezinha só do cérebro, é tipo uma dança complexa entre diferentes áreas. E aqui a gente vê esse motor da criatividade em ação. Primeiro, tem a rede de modo padrão, que é a que gera as ideias, principalmente quando a gente está mais relaxado, divagando. Depois, entra em cena a rede de controle executivo, que é a parte que avalia, que foca. E ligando as duas, fazendo a ponte, tem a rede de saliência, que basicamente decide para qual ideia a gente deve dar atenção. As pessoas que a gente considera super criativas, elas são mestres em ficar alternando entre essas redes. E aqui tem um ponto fundamental. As ideias não surgem do vácuo, do nada. Criatividade, na essência, é a arte de conectar pontos que já existem na nossa cabeça. Ou seja, quanto mais rico e diverso for o nosso repertório, o nosso conhecimento, as nossas experiências, mais matéria-prima o nosso cérebro tem para criar conexões novas e surpreendentes. Certo, já passamos pela teoria, pela ciência. Agora vamos para a prática, mão na massa. Como é que a gente pode ativamente gerar mais ideias? A boa notícia é que existem ferramentas e métodos muito poderosos para ajudar com isso. Um dos métodos mais legais e estruturados é o Scamper. É um acrônimo e cada letra funciona como um checklist para a gente transformar uma ideia que já existe em algo completamente novo. Por exemplo, pega uma cadeira. O S é de substituir. E se a gente substituísse as pernas por rodas? O C é de combinar. E se a gente combinasse a cadeira com uma mesa? Cada letrinha dessa é um convite para olhar o problema de um ângulo diferente. E claro, a gente tem a técnica mais clássica de todas, o brainstorming sem julgamento. As regras são super simples, mas muito poderosas. Por uns minutinhos, o foco total em quantidade, não em qualidade. Nenhuma ideia ruim, nenhuma ideia descartada. Sabe por quê? Porque muitas vezes são aquelas ideias que parecem meio bobas, meio ruins, que abrem o caminho para uma ideia genial. E agora, a gente entra na era moderna da criatividade. A inteligência artificial, a IA, não veio para substituir a mente humana. Pelo contrário, ela é talvez a maior parceira criativa que a gente já teve na história. É um amplificador das nossas próprias capacidades. Então, o que será que acontece quando a gente combina a capacidade humana de ter uma visão, de ter bom gosto, de ter uma intenção, com todo o poder de processamento da IA? Acontece isso aqui, um superpoder criativo.
A IA se torna uma extensão da nossa mente, tipo um assistente incansável que pode gerar dezenas de variações, explorar estilos diferentes, liberando o nosso cérebro para focar no que realmente importa, que é a grande ideia por trás de tudo. E vamos ver na prática como isso funciona. Em vez de um pedido vago, tipo, quero um empreendedor num café, um prompt bem estruturado como esse do exemplo, dá uma direção clara. Ele define o estilo, a luz, a atmosfera, é a criatividade humana guiando a ferramenta para um resultado específico e de alta qualidade. Faz toda a diferença. E assim, a gente chega ao início da jornada criativa de cada um. Porque depois de entender tudo isso, o próximo passo não é mais sobre aprender, e sim sobre fazer. A chave do sucesso está em algumas mudanças de mentalidade que são fundamentais. Então, se a gente pudesse resumir os pontos mais importantes, seriam estes. Primeiro, criatividade é uma habilidade que se treina, não um dom que a gente tem ou não tem. Segundo, bloqueio criativo é, na verdade, autocrítica disfarçada. Terceiro, a regra de ouro, separar o momento de gerar ideias do momento de avaliar. E por último, a IA é uma parceira incrível para amplificar nosso potencial. E essa frase, para mim, resume tudo. A busca pela perfeição é o que muitas vezes impede a gente de começar. Mas a melhor criação não é aquela ideia perfeita que fica guardada na cabeça. É aquela que a gente bota no mundo, que se torna real, mesmo com todas as suas imperfeições. E isso nos leva à questão final. Depois de desmistificar todo o processo, de entender as ferramentas, de ter um parceiro tecnológico super poderoso à disposição, a pergunta que fica no ar é essa: o que será criado a partir de agora? A jornada começa já!